They said it wasn't humanly possible. All the power and excitement of Nintendo right in the palm of your hand. Introducing Game Boy. It's portable, it's in stereo, and its games are interchangeable. Game Boy comes complete with batteries and the outrageous new game Tetris. And for head-to-head competition, use Video Link and blow your opponent away. Game Boy, only from Nintendo. Now you're playing with power, portable power. Olha, hoje pode não parecer, mas poucos anos atrás, o mercado de videogames portáteis era muito importante e várias empresas disputavam para ver qual seria a mais relevante. Nesse cenário, a Nintendo sempre foi dominante, com um sucesso atrás do outro. Primeiro veio o Game Boy, depois o Game Boy Color, Game Boy Advance, Nintendo DS e por último o 3DS. Mas outros competidores surgiram para tentar o seu lugar de destaque também, e eu posso citar aqui a Sega com Game Gear, a SNK com Neo Geo Pocket, a Bandai com WonderSwan e até a Nokia com o N-Gage, que era um celular que era um videogame e também um videogame que era um celular. Era um aparelho muito estranho. Eu sempre fui fã da ideia de poder jogar meus jogos favoritos em qualquer lugar em um aparelho compacto que cabe no meu bolso. Mas infelizmente esse mercado de portáteis morreu com o fim do 3DS e a ascensão dos smartphones. Mas nem tudo está perdido. Veja só. Vários portáteis voltados para a emulação têm surgido da China e a cada ano, a cada lançamento, eles estão ficando melhores, mais potentes e com um melhor acabamento. E hoje eu vou falar de uma das melhores opções que você pode pegar abaixo dos $100, o Retroid Pocket 2. Então primeiro eu vou falar da qualidade de construção dele. Eu particularmente acho ele bem bonito e a primeira impressão que ele passa é: nossa, isso aqui parece um produto de uma marca grande. O plástico dele tem uma boa textura, as bordas de trás são mais arredondadas, o que é um detalhe bem legal para não cansar a mão e não machucar depois de um tempo de uso. E de modo geral ele passa a sensação de ser bem firme e de qualidade. Na parte frontal o analógico esquerdo responde muito bem e lembra muito do Nintendo Switch. Já o da direita não é muito bom, porque ele na verdade é um direcional digital que está disfarçado de analógico. O que é bom é que por ele ser de um perfil mais baixo, ele não atrapalha na hora que você vai apertar os botões. O que acontece às vezes com o lado direito do Nintendo Switch, para quem já usou um. Os botões têm um feedback bem agradável, e o D-pad, embora não seja ruim, está longe de ser um dos melhores que eu já usei. O som dele é bem surpreendente até, com 2 alto-falantes voltados para frente, e tem um bônus. Essa altura a mais que eles dão no corpo do aparelho fazem ele ser mais confortável de segurar, já que na parte de trás a mão fica mais folgada. Além disso, os botões que ficam na parte de cima têm um formato muito bom e uma sensação de clique bem satisfatória, com o que seria o L2 e o R2 bem mais gordinhos, ficando extremamente confortável o encaixe deles na sua mão. Embaixo temos uma entrada de cartão microSD e a de fone de ouvido, o que é bom, porque assim o fio do fone não fica te atrapalhando. Em cima, além dos botões de ombros, temos também os de volume, o botão de power e a entrada USB tipo C, além de um LED indicador de atividade e uma entrada mini HDMI. Sim, dá para ligar ele na TV e no monitor com o adaptador certo, mas já adianto, como ele não consegue rodar os jogos em HD e nem foi feito para isso, a imagem não fica lá muito boa não. Mas ter essa opção é bem interessante e é um diferencial dele em relação aos concorrentes. Vamos lá, os specs dele. Internamente ele tem uma CPU quad-core que pode chegar até 1.5 GHz, uma GPU Mali 400 MP2 e 1 GB de memória RAM. 8 GB de memória interna, onde fica o sistema e os principais aplicativos. Você não faz a mínima ideia de tudo isso que eu acabei de dizer? Sem problema. Resumindo, ele tem componentes mais antigos que não se comparam com os celulares de hoje, mas que é poder o suficiente para cumprir bem a proposta dele, emular jogos antigos. Por isso ele custa só $80 e o smartphone pode passar dos 1.000. Agora vamos para a tela. Ele tem uma tela de 3,5 polegadas, que é um painel IPS, o que significa que os ângulos de visão vão ser muito bons e jogar nele uma experiência bem agradável. Tem o formato de 4x3, mais quadradão, que é o padrão que não é comum hoje em dia, mas é perfeito para jogos antigos e ficam sensacionais nessa telinha. Ele tem o Bluetooth 4.0, Wi-Fi 2.4 GHz e uma bateria até que bem grande de 4.000 mAh, o que dá um bom tempo de gameplay. Se você emular jogos mais simples, ele vai passar das 5 horas,
E jogos mais pesados em 3D ele vai chegar a umas 2 horas e meia de uso e também vai demorar mais ou menos umas 2 horas e meia para carregar. E vamos lá, o que ele consegue rodar bem? Basicamente qualquer coisa até o PlayStation 1 ele leva bem fácil. Nintendo 64 é chatinho de configurar, tendo que ajeitar jogo por jogo. Mas depois que tudo fica feito, vários deles vão ter um desempenho até agradável. Já o PSP, apenas os jogos em 2D ficam com a performance bacana. Os em 3D, esquece. Game Boy, Game Boy Advance, Super Nintendo, Mega Drive, Neo Geo e jogos de arcade em geral ele não tem muitos problemas. Dreamcast ele consegue alguns jogos, mas está longe de ser perfeito. Eu não recomendo a compra se esse sistema for realmente importante para você. Mas o que mais me surpreendeu é a emulação de Nintendo DS. Apesar dele ter uma tela só, nos jogos que não abusam muito dos controles de toque, dá para alternar entre uma tela e outra com atalho num dos botões de ombros. E nessa tela IPS os jogos ficam bonitos demais, dá até para você aumentar a resolução e fazer com que eles fiquem mais bonitos do que no console original. E configurando bem o emulador dá para ter um atalho que simula a canetinha na tela de baixo também. E como dito antes, jogos de arcade e Neo Geo ficam perfeitos nele, sem problema nenhum. E o sistema? Então, a grande vantagem e o grande ponto fraco dele é o sistema que roda aqui. Ou na verdade, os sistemas. Ele tem um sistema próprio, o Retroid OS, que tem uma lojinha para baixar os jogos, de forma totalmente ilegal, diga-se de passagem, e tem uma interface que apresenta boas ideias, mas uma execução que não é muito boa. Esse sistema é bom para quem só quer pegar o console e jogar sem se preocupar em configurar, não tem muito critério com a qualidade de emulação. Para esse propósito, ele serve bem. E o outro sistema que ele roda, o principal, é o Android. Ele vem com um Android bem antigo, 6.0, que é atualizável até o 8.0 de maneira, entre aspas, oficial. Ele também recebeu um port do Lineage OS, um Android mais puro e leve, e que dá uma maior agilidade para navegar no sistema e abrir os apps. E o problema começa aí. Não é a coisa mais difícil do mundo atualizar o sistema, mas também não é algo trivial e tranquilo como em outros portáteis vindos da China, onde você coloca o sistema no cartão SD, coloca o cartão SD no console e pronto, está funcionando. Aqui não é tão simples assim. Outro problema é que uma vez instalado, mesmo a versão mais recente e mais leve, o Android não tem uma experiência bem otimizada para uma tela sem toque. E volta e meia você tem que mudar alguma configuração ou escolher alguma opção que os controles não conseguem acessar. E aí você vai precisar mudar o modo do controle para simular o dedo na tela de toque, mudar a configuração que você quer, escolher a opção e depois voltar para o modo de controle de videogame. E depois de algumas vezes isso acaba irritando bastante. Dá para minimizar esses problemas instalando um launcher, que é uma skin, um tema, que vai rodar em cima do Android, e organizar melhor os seus jogos. Os mais legais são o Pegasus, em que eu coloquei um tema que imita o Nintendo Switch, mas que para configurar você vai levar um bom tempo. E o outro que eu indico é o Reset Collection, ou Reset Collection. De negativo, apenas o fato dele ser um app pago, mas de resto ele é rápido, é fácil de usar, e organiza tudo de uma maneira bem bonitinha. Resumindo, ele é um portátil muito bem construído, bonito e que emula a maior parte dos sistemas clássicos sem muitos problemas. Mas até ele ficar com tudo configurado e redondinho, vai levar um tempo e a curva de aprendizagem é bem grande, principalmente se você quiser atualizar o sistema dele, o que eu recomendo para ter uma experiência mais fluida. Eu particularmente fiquei bem feliz com o que ele me entregou, e a dificuldade de configurar alguns detalhes me fizeram ter que pesquisar como resolver os problemas, e no processo eu aprendi muitas coisas. E ter uma biblioteca gigante de games na palma da mão e acessível no aparelho desses é algo muito bacana. Tanto para quem quer reviver experiências do passado, quanto para jogadores dessas novas gerações que quiserem conhecer como as franquias mais influentes surgiram. Espero ter ajudado e até a próxima!